Olá pessoal, hoje vamos falar para os donos de loja de varejo. E o que vamos falar aqui vale também para os varejistas que não têm o nosso sistema Lume Software, mas têm um RP que funciona no mesmo modelo que chamamos de cliente servidor. Para começar, vamos entender primeiro o que é um banco de dados de uma maneira bem simples e didática. Se você pegar todas as notas fiscais que você emitiu e colocar essas notas em cima de uma mesa, esse amontoado de notas fiscais é um banco de dados. Agora, se a gente pegar esse mesmo amontoado de notas fiscais e converter para um meio digital e armazenar em um computador, isso também é um banco de dados, só que agora é um banco de dados eletrônico ou digital. Para que o computador possa recuperar uma informação de uma maneira bem rápida, ele precisa de um software específico capaz de armazenar as informações, organizar essas informações e recuperá-las, né? Então, os profissionais de tecnologia dão a esse software que gerencia informações armazenadas dentro do computador o nome de gerenciador de banco de dados. Existem vários tipos de bancos de dados no mercado e no caso do sistema Lume Gerencial, a gente utiliza por padrão o software MySQL desenvolvido pela empresa americana Oracle. Este é um banco de dados chamado relacional, porque ele armazena as informações como se fossem várias planilhas com linhas e colunas, as quais possuem campos chaves que se relacionam entre si. As informações que estão armazenadas dentro do banco de dados são manuseadas utilizando-se uma linguagem específica para banco de dados que chamamos de SQL, ou Structured Query Language em inglês, ou linguagem estruturada de pesquisa em português. Existem profissionais qualificados no mercado, treinados nessa linguagem SQL e nas características de operação de cada gerenciador de bancos de dados, como é o caso do MySQL. Esses especialistas a gente chama de DBA, ou analistas de banco de dados. Eles são responsáveis por criar essa estrutura de dados, modificarem índices, modificarem parâmetros de funcionamento do banco de dados, realizarem e verificarem também a qualidade dos backups, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e obterem o melhor desempenho possível do gerenciador de banco de dados. Esse pessoal nos ajuda, por exemplo, a identificar uma pesquisa no banco de dados que está lenta e pode ser melhorada. Bom, então nesse momento vale a pena lembrar que os DBAs são como médicos. É muito bom ter um médico, um especialista de confiança à mão quando o gerenciador de banco de dados da empresa dá um problema. Olha, e existem muitos curiosos no mercado que se dizem aí DBAs, né, mas são um perigo aí para a sua empresa. Nada é mais aterrorizante que você descobrir que o seu servidor perdeu um disco e você não tem um backup funcional, por exemplo. Ou ainda ficar sofrendo com lentidão, ficar comprando equipamento, tá certo? Porque seu servidor está mal parametrizado. Essa atividade ela é específica para cada empresa, por isso a gente sugere que você contrate um DBA qualificado ou leve seu sistema para um data center que tenha um profissional desse tipo, né, dentro do seu serviço de hospedagem. Olha, com o advento das notas fiscais eletrônicas e cupons fiscais eletrônicos, né, o crescimento dos bancos de dados está cada vez mais rápido. E é muito fácil um banco de dados, por exemplo, chegar a 300, 400 GB de informação. Dependendo do porte de empresa, né, a gente está falando de terabytes de informação. E por causa disso, a empresa acaba tendo de realizar investimentos frequentes no aumento da capacidade de seus servidores de banco de dados e dos seus discos, comprando mais equipamentos maiores, mais sofisticados, né, para dar conta de tanta informação. E temos que lembrar também das novas tecnologias, né? Inteligência artificial, Big Data, a parte da segurança da informação. E tem uma outra questão também muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige cada vez mais poder de processamento e investimentos. É por isso que recomendamos a todos os nossos clientes que levem as suas infraestruturas para um data center certificado e seguro, como por exemplo da nossa parceira autorizada DataEnv. Né, cujo contato a gente vai deixar aí para você no descritivo desse vídeo. Através de um data center como o da DataEnv, você vai ficar livre dessas preocupações de investimentos constantes e vai transformar o imobilizado, que é o seu servidor hoje, o ativo da sua empresa, numa despesa que você vai jogar no imposto de renda. E com isso você vai melhorar inclusive os resultados financeiros. Essa é uma opção muito inteligente, tá? E não é tão cara quanto você possa imaginar. Na verdade, deve ser mais barato do que você está pagando hoje para manter os servidores dentro da sua própria empresa. Bom, mas depois do que eu falei, se você ainda prefere colocar os servidores, né, do Lume Gerencial dentro da empresa, os gerenciadores de bancos de dados como o MySQL, eles rodam tanto nos sistemas Linux quanto o Windows. A Lume usa os dois sistemas operacionais dependendo do tipo de operação.
A gente sabe que o sistema Linux está muito menos sujeito a ataques de hackers, né? Além de ser mais complicado para um curioso ficar mexendo nele. Por isso a gente prefere usar Linux Debian ou CentOS para sistema operacional padrão de servidor de banco de dados, onde ficam as tabelas principais do Lume gerencial. Já nas pequenas instalações ou para os servidores de frente de loja, chamado guarda, usamos a plataforma Windows, por ser mais simples e mais fácil de dar suporte para a equipe de TI do cliente. Além disso, essa máquina guarda também é responsável por outros processos, como por exemplo o envio de XMLs para secretarias de fazenda, integração de sistemas como o e-commerce, né, ou o BPay, e o dimensionamento do servidor para o sistema Lume gerencial está descrito na proposta comercial sua, ou também pode ser realizado de forma customizada por algum parceiro técnico autorizado da Lume Software, os quais também vamos deixar contato aí para vocês. Vamos ver agora como funciona o processo de comunicação entre o programa da Lume, né, e o gerencial instalado na máquina do gerenciador de banco de dados que está instalado aí na sua empresa. Como já vimos, né, o programa Lume gerencial faz o uso da linguagem SQL para se comunicar com o banco de dados. Bom, essa conversa entre o computador do usuário e o servidor, ela é realizada através do que a gente chama de queries, perguntas em inglês. O programa de computador da Lume, ele faz essas perguntas ao servidor de banco de dados, que processa a pergunta e devolve as respostas. Como vemos, existe um processamento nas duas pontas. A máquina do usuário, responsável pela comunicação com impressoras e outros dispositivos, já o servidor de banco de dados é responsável por processar e dar resposta a todas as máquinas da rede. Agora tem um problema nessa configuração aí, não, dois problemas na verdade. Quanto mais usuários na rede, maior o trabalho para garantir a atualização do sistema em todas as máquinas. E o segundo problema é que quando o usuário está longe, por exemplo, numa loja remota, e se conecta com a rede mais lenta do que a rede local, como é o caso das conexões aí pela internet, o tempo de operação, né, pode ficar muito lento. Além de sujeito a quedas de conexão. E isso pode fazer até que o usuário perca alguns trabalhos que estão em andamento. Então, para evitar o problema desses usuários distantes, né, e também dar mais segurança na sua rede, facilitar a atualização do sistema, a gente indica aos varejistas que começam a ter muitos usuários, principalmente mais de uma loja, investir em um servidor chamado servidor de aplicação. Dessa forma, né, de trabalhar, existe um segundo servidor onde nele é instalado o sistema Lume gerencial, e não nessas máquinas de cada usuário aí. Daí os usuários acessam esse servidor de aplicação através de um serviço de terminal. E esse serviço é também um software e é oferecido por várias empresas do mercado, como o próprio Microsoft Remote Desktop, que opera lá no Microsoft Terminal. Né? Mas tem outros aí também, Go Global, etc. Essa sistemática permite ao varejista não apenas maior controle sobre a rede da empresa, mas também maior segurança contra roubo de dados, vírus, acessar remotamente o sistema de qualquer lugar, otimizar investimento nas estações de trabalho da empresa, e isso reduz o custo total de manutenção da tecnologia, a gente chama isso de TCO, custo total de propriedade. Quando o varejista opta pelo serviço de data center da DataEnv, automaticamente ele terá acesso a um serviço desse tipo muito avançado, chamado VDI, ou Virtual Desktop Interface, que vai permitir aos usuários acessarem o sistema Lume gerencial com segurança e fazendo uso de uma tecnologia de conexão chamada VPN, Virtual Private Network. Essa tecnologia evita que hackers interceptem a troca de informações entre os computadores e o servidor da empresa. Fazer um backup ou uma cópia dos dados do banco de dados também é vital para qualquer empresa. Porém, eu não sei porquê, a grande maioria dos varejistas tem pouca ou nenhuma preocupação com esse serviço. E o motivo deve ser porque o backup só é lembrado o dia que o servidor dá um problema grave. Mas quando o servidor dá um problema grave, sem o backup, só dá mesmo para chorar. Então, gente, fazer um backup é muito simples, mas precisa ser feito com qualidade, com a ajuda de profissional. A importância de você usar no DBA nessa operação é, primeiro, ter a segurança que o backup está íntegro, ou seja, feito corretamente, e que essa cópia consegue ser recuperada com qualidade. Segundo, o backup precisa ser feito em mais de uma localização. Por exemplo, se a sala do servidor onde você está aí pega um fogo, Deus me livre, né, mas pega fogo, não adianta o backup estar no HD externo que está junto com a máquina. Outra questão, se o backup for muito grande, a recuperação dele pode levar dias, dias, né? Você imagina a sua empresa parada 3 dias esperando o backup subir? Por isso,
Em empresas com muitas lojas, é necessário ter um servidor de espelhamento, que pode ser local ou em nuvem. O servidor de espelhamento é uma cópia fiel do servidor principal. Em caso de um problema técnico no servidor principal, o servidor espelhado entra em cena. Bom, normalmente existe o servidor de espelhamento no mesmo local e ainda um terceiro servidor espelhado num data center em nuvem para garantir total segurança no caso extremo, como a gente falou. O backup pode ser feito também em máquinas diferentes da sua rede, né? Até usando serviços da internet, como o Google Drive. Tudo vai depender do tamanho da empresa, do tamanho do seu backup, do nível de preocupação também que você tiver com esses dados aí. Só dizemos uma coisa: olha, pessoal, pelo amor de Deus, presta atenção no seu backup, verifique a integridade dele de tempos em tempos para não ser pego de surpresa. Outra dica que eu dou aí é, se seu backup é em disco, mantenha cópias e de dias diferentes em locais diferentes. Vou dar um exemplo: numa máquina que tem cópia de ontem, né, você também mantém uma cópia de antes de ontem e de antes de ontem. E diz o ditado aí que de seguro morreu de velho. Bom, é isso aí por hoje, nesse nosso How-To. Espero que vocês tenham gostado, né, desse How-To para banco de dados, voltado aí para vocês, donos de loja. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein, pessoal? Deixa seu like, marca o sininho para receber nossas notificações. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço!